Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um santuário que a gente não vê, um santuário que a gente não sabia que existia, um santuário que é possível funcionar todo o tempo. Vamos falar da palavra do Senhor, uma mensagem de Deus através de Ezequiel. Nós vamos ler no capítulo 11, versículos 15 a 20, e aprender a respeito da comunhão profunda, mesmo a gente tendo nossos defeitos, nossas dificuldades, às vezes nossas dúvidas. Vamos ler a palavra e aprender. Israel, a igreja do Antigo Testamento, foi realmente um veículo de comunicação do céu com a terra. Foi um veículo da comunicação da mensagem de Deus para o mundo pagão. E quando o Senhor Deus criou a igreja não substituiu Israel. A igreja é outra comunidade, não substituiu Israel. Isso é um conceito estranho de que a igreja substituiu Israel. Israel não existe, Israel não vale. Israel vale, Israel existe, Israel é o povo de Deus, a única nação eterna. Agora nós vamos aprender a respeito da nossa comunhão profunda com Deus, tendo o templo ou não, estando na terra de adoração, no lugar da adoração ou não. Ezequiel 11, 15 a 20. Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens do teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre os gentios, ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário na terra para onde forem. Portanto, assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei o seu coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Que maravilha! A comunhão do povo de Deus, a comunhão com Deus. Quando nós lemos a profecia, nós podemos entender pela Escritura o desapontamento de milhões de pessoas que eram honestas com Deus, que eram fiéis ao Senhor e ficaram impedidas de cultuar, de adorar o Senhor, tanto em Jerusalém quanto em Samaria. Em Samaria, ou no Reino do Norte, havia sido estabelecido ali um culto pagão. Começou com Jeroboão, com os bezerros que Jeroboão fez, colocou um em Betel e outro em Dan, e aprofundou-se de tal forma que a Jezabel e o Acabe deram realmente um relevo à corrupção espiritual, à prostituição religiosa e às demais coisas, tudo foram terrivelmente vergonhosas. E quem queria, os que desejavam ser fiéis, ser honestos com Deus, como Elias, que vocês conhecem muito bem a história,
foi caçado para ser morto. Foram mortos milhares de pessoas foram mortas. Os profetas eram um prêmio para Jezabel, era um troféu. Matar um profeta do Senhor para aquela mulher ímpia era como um troféu. Os sacerdotes dignos foram mortos, só ficou sacerdotes corruptos. Os juízes dignos, os anciãos dignos foram mortos. Só ficou no poder, só tinha influência os anciãos perversos. Parece que a coisa é algo que está acontecendo nos dias de hoje, em muitos países, inclusive o Brasil. Mas era na nação de Israel, nos dias de Ezequiel, muita corrupção, muita maldade, um culto diferente, sem nenhum compromisso com a palavra de Deus, e os que estavam no poder detestavam os que tinham fidelidade, e por isso eles mandaram ir embora. Ezequiel 11:15, fazendo a releitura para você. Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens do teu parentesco, toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra nos pertence. Aqui o poder está sobre nossas mãos. O poder está conosco. Aqui agora é do nosso jeito. O poder está conosco. Apartai-vos para longe do Senhor. Não tem culto tradicional, não tem mais nada de tradição, não tem. Pode ir embora. Apartai-vos. Acabe com isto. No versículo 16, o Senhor, falando com seu profeta, diz: portanto, diz, assim diz o Senhor, ainda que os lancei para longe entre os gentios, ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um santuário. Lhes serei por santuário. Eu serei como um pequeno santuário. A versão que eu estou lendo, mas a observação de pequeno santuário é até estranho. Mas o conceito é de um santuário. Todavia lhes servirei de santuário nas terras para onde foram lançados. Portanto diz, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos. A promessa de Deus está com a fidelidade, com os fiéis, está com os que são dignos, sabem disto, querem se preservar, querem adorar, querem servir. Diz assim, diga para eles: eu vos recolherei, eu vou trazer vocês de volta das terras para onde fostes lançados, eu vos darei a terra de Israel. Deus renovando a promessa com os que tinham sido escorraçados. Eu vos darei a terra de Israel, e virão ali e tirarão dela as coisas imundas, as coisas detestáveis, todas as suas abominações. E vem agora a promessa mais profunda. E lhe darei um coração, um só coração, ou seja, acabaria a desunião do povo, acabaria o espírito de corrupção, de maldade, acabaria. E lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. E tirarei o seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, para que guardem os meus juízos, para que cumpram os meus estatutos. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Meus queridos irmãos, é uma promessa maravilhosa. E, cumprindo-se esta promessa na vida daqueles fiéis adoradores,
mesmo depois de tantas lutas, tantas dificuldades, o cativeiro assírio, a destruição do Reino do Norte e o cativeiro de Judá, passaram 70 anos na Babilônia, eles voltaram, receberam a terra com todas as provações, todas as dificuldades, e a nação de Israel hoje é um testemunho vivo para todos os habitantes da terra, em todos os continentes. Quem não tem negócio com Israel, conhece pelo menos o nome, uma nação desenvolvida, uma nação cultural, uma nação tecnológica, uma nação com excelente índice de desenvolvimento humano, uma nação diferenciada e a única no Oriente Médio onde existe perfeita liberdade, plena liberdade, um sistema democrático, é um governo parlamentarista, o presidente é como se fosse um rei e o primeiro-ministro é quem comanda com os organismos legislativos e judiciários. Portanto, uma nação que nasceu das cinzas e na época do Ezequiel, Deus fez a promessa: eu serei o seu santuário, eu farei a transformação, tirarei o coração de pedra, darei um coração de carne e serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos este santuário, sejamos este santuário. É maravilhoso estar na casa de Deus, mas a adoração é em todo tempo, em todo lugar, porque somos um santuário. O nosso Deus nos deu a graça para viver a vida espiritual, Ele habitando. O Senhor Jesus ensinou isso de uma forma profunda. Em João 14, 23, o Senhor Jesus falando sobre os que guardam a sua palavra. Os que guardarem a minha palavra, os que guardam os meus mandamentos, que me amam, viremos para Ele e faremos nele morada. O Senhor Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Viremos para Ele e faremos nele morada. É o santuário, é a consumação do santuário humano, habitado por Deus. O coração do homem transformado, o coração da mulher transformada pelo poder de Deus. Deus possa abençoar e guardar vocês e a mim. Amado Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu amor. Guarda os meus irmãos, opera na nossa vida, no nosso coração, que nós possamos, meu Senhor, desfrutar a paz, a comunhão e a graça a cada dia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e bom dia.